Eu fico me perguntando até onde isso é estratégia, até onde é pura dissonância cognitiva da imprensa. Olha só a manchete aqui da Liberta. Liberta, para quem não sabe, é uma revista de extrema esquerda aí, ligada a esses grupos todos de esquerda aí. E o senhor Luiz Costa Pinto escreve aqui, ó: extrema-direita nas cordas e a vitória do jornalismo. Nós, os jornalistas, derrubamos o Flávio Bolsonaro aqui. Há 2 meses da eleição, Flávio Bolsonaro e o que ele representa se mostram inviáveis. Revelou-se quem é e como age o bando dele. Cara, aonde que esse cara tá com a cabeça? O que esse cara tá vendo para chegar nessa conclusão, né? Veja, é o que eu falo para vocês, esse pessoal costumava colocar essas opiniões assim na imprensa porque isso de fato funcionava no passado. Você colocava essa ideia nas pessoas que não tem jeito, vai ter que escolher outro, não sei o que lá, não é mesmo, né? Não vai ter outra alternativa. E isso colava antigamente, hoje em dia não cola mais, mas eu estou começando a suspeitar que isso daqui não é mais nem estratégia desse pessoal. Eles estão tão fechados na bolhazinha deles ali que eles realmente acham isso, né? E isso é uma coisa extremamente positiva pra gente, porque eles acham que o que eles estão fazendo está dando certo. E não tá. Aqui, ó. Ainda que tenha conseguido manter viva a pretensão de se tornar presidente da República até amanhã do sábado, dia 25, quando o Partido Liberal fez sua convenção nacional, o senador jaz politicamente morto na cena. Caramba! Esse cara não viu as pesquisas eleitorais? Não viu que o cara tá em cima do Lula lá na pesquisa, empatado tecnicamente na maior parte delas, na frente em algumas delas, né? Sem conseguir unir em torno de si sequer o famigerado Centrão. E, de novo, sim, o Centrão está com o Flávio. O que acontece é isso que a gente já falou aqui e a gente vai falar de novo. É a ameaça do Lula, tá? E aqui, ou mesmo a própria família. Como assim ou mesmo a própria família? A Michele falou com ele, tá todo mundo do lado dele, não tem nada, né? Restou-lhe buscar a sagração ligeira como candidato fato. Cara, fato é de curta duração, né? Ou seja, é o que ele está achando aqui que não vai dar em nada, né? Mas a verdade é a seguinte, a convenção do PEG estava lotada de gente. Onde é que esse cara tirou essa ideia, né? E, de novo, o único ponto que esse pessoal, você pode alegar que eles têm, é o fato do PP e do União Brasil não terem ainda declarado apoio ao Flávio Bolsonaro. Isso está sendo negociado. Eu acho que realmente não vão apoiar, tá? Eu acho pouco provável que apoie. O Republicanos eu acho que vai. Mas isso faz pouca diferença. Como eu já expliquei para vocês, ao contrário dos movimentos da esquerda que são construídos de cima para baixo, esse movimento é de baixo para cima. E aí, ou seja, nas diretorias, nas coisas, pode ter o problema do tempo de televisão. O tempo de televisão do Flávio pode ser menor. Mas a verdade é a seguinte, quem é que se importa com o tempo de televisão hoje em dia? O pessoal já não assistia aquela propaganda eleitoral na época que só tinha televisão mesmo. Hoje em dia com YouTube, com streaming, coisa e tal. Veja bem, não é que não faça diferença, tá? Faz diferença para o pessoal que assiste a televisão. Não é por outro motivo que você ainda vê muita gente que vota no Lula entre o pessoal que não acessa a internet, né? Mas a verdade é que os caras estão descolados da realidade. Mas, olha só, essa é a dúvida que eu fico. Eles estão descolados da realidade ou isso é uma estratégia deles? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de julho de 2026, às 3 horas da tarde. E essa notícia foi sugerida pelo Diabo, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a imprensa está tudo orgulhosa que nós jornalistas destruímos o Flávio. Não acho que foi isso. Agora, por que os partidos do Centrão não apoiaram o Flávio abertamente? Olha só o que diz aqui o Otávio Guedes na Globo News, tá? No Estúdio I. E isso é um pedido de arrego, tanto do Ciro Nogueira quanto do Rueda. Eles acreditam que, ficando neutro no primeiro turno, a Polícia Federal não vai avançar as investigações sobre Banco Master, máfia do combustível, tem um monte de pepino aí, né? Um monte de investigação correndo. E a classe política acredita, você conversa, eles acreditam não só que o STF é um partido político, como a Polícia Federal também. Eles acreditam nisso, eles falam abertamente. Eles acreditam que se cair na mão de um ministro que é ligado, que é próximo a Lula, o Lula vai interferir. Eles acreditam que o Lula liga para o André e manda ter ou não ter operação. Então esse é o quadro de Brasília, esse é o pensamento do mundo político. É óbvio que é isso.
Aquele negócio, mais do que isso, ele tá falando do Banco Master, não sei o que lá, pior é o caso do Flávio Dino, que ele falou, não, que é o ministro que tem ordem do Lula e coisa e tal. O Flávio Dino, porra. O Flávio Dino bloqueou a emenda do Valdemar da Costa Neto sem nada, sem nenhum motivo, sem nada. Meu amigo, até a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que supostamente é o órgão que deve investigar, que deve acusar as pessoas, a PGR falou, olha, não tem nada de errado nisso não tem nada de errado com o Valdemar. O Flávio Dino foi lá e bloqueou o dinheiro. Qual que foi o aviso do Flávio Dino para o PP e para o União Brasil? Ó, vocês associam ao Flávio, a gente vai bloquear o seu dinheiro também das emendas. Em ano eleitoral, vou bloquear o dinheiro de todo mundo aí. Ou seja, o que está acontecendo é essa pressão de cima para evitar que o PP e a União Brasil façam esse negócio aqui. Ó. PT e ministros de Lula articulam para enfraquecer adversários. Se fosse para enfraquecer adversários na forma da negociação e coisa e tal, ok, é direito deles, né? Eles são adversários políticos. É natural que exista uma tentativa de fazer alianças e coisa e tal, de convencer as pessoas. O problema é que não é isso que eles estão usando. Eles estão usando o Estado para atacar pessoas da oposição, atacar diretamente as pessoas da oposição. Ou seja, eles estão se encastelando ali para que, como os milicos fizeram na época lá das eleições, quando começaram a ter eleições depois do período militar, né? A abertura foi gradual, vocês sabem, né? A eleição para presidente foi uma coisa, mas tinha eleição para governador, deixou de ter governador biônico, deixou de ter senador biônico, começou a ter eleições assim, mas mesmo ali, quando os milicos começavam a perceber que ia perder, eles botaram um monte de regra, criaram uma tal de Lei Falcão. Quem lembra desse troço, lembra dessa coisa. Um monte de regra absurda para prejudicar a oposição, para dificultar o pessoal de se eleger e coisa e tal. É exatamente o que eles estão fazendo aqui. E a boa notícia é essa. Esse pessoal acha que com a força de cima, com a força dos tribunais e coisa e tal, vai conseguir alguma coisa. Não vai. Não vai, porque a opinião pública está vendo o que está acontecendo. O que está mais do que óbvio nessa história é isso. Por que o PP e a União Brasil não foram para o Flávio Bolsonaro? Por pressão do Lula, por pressão, não pressão política, ou pressão de negociação, ou de argumento, não, por pressão, ó, se você for lá, o Flávio Dino vai lá e vai fazer isso. É o que o Otávio Guedes falou, é exatamente isso que está acontecendo. É engraçado ele falar assim como se, ai, a impressão que eles têm é essa. Meu amigo, é o que está acontecendo, cara, o que está acontecendo dia sim, dia também. A própria prisão do Bolsonaro foi claramente um ato político, o STF está agindo, esse é a origem do problema, é toda a origem do problema. Vocês jornalistas estão na bolhazinha de vocês aí, achando que não tem nada e coisa e tal. E, no final das contas, a população inteira já percebeu esse negócio. O pessoal está lá na bolha dele, separado, zunindo em direção ao infinito, né? E como eu falei para vocês, se isso daí é dissonância cognitiva, é eles não entendendo a situação, isso é ótimo pra gente. Deixa eles continuarem não entendendo a situação, achando que o Flávio tá acabado, que não tem chance nenhuma, não sei o que lá, porque beleza, ótimo, tenta aí, fica aí, quietinho na sua bolha aí, esquerdista e coisa e tal. O problema é se não foi isso, o problema é se foi estratégia. A estratégia que eles estão vendo em vários níveis, né? A estratégia de tentar convencer as pessoas não funcionou. A convenção do PL foi um sucesso, um monte de gente lá e coisa e tal. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é tornar o Flávio inelegível, é achar alguma coisa para dizer que ele está inelegível. Ah, mas ele atacou as urnas eletrônicas e a jurisprudência do TSE, que se atacar as urnas eletrônicas, uma jurisprudência absurda, como eu já falei, essa decisão do Bolsonaro lá de 2023, porque a verdade é que sempre teve políticos criticando a urna eletrônica, e toda a história da eleição no Brasil sempre teve gente criticando, o Lula já criticou, o Flávio Dino já criticou, todo mundo já criticou a urna eletrônica. Não tem por que você tornar um candidato inelegível, porque ele criticou as urnas eletrônicas, isso não faz sentido nenhum. Mas, de novo, esse pessoal está desesperado. Eles estão vendo que essa talvez seja a estratégia. É que eles sabem que se tornar o Flávio Bolsonaro inelegível, vai ficar muito na pinta. Vai estar na pinta que virou uma Bolívia, uma Venezuela, igual a Venezuela fez, né? Proibir a Maria Corina Machado e coisa e tal. Ou seja, se for essa situação, vai ser algo nesse sentido que vai acontecer. Vamos ver o que vai haver nesse caso aí, mas é preocupante isso, né? E aí você ainda vê um outro pessoal aqui dos jornalistas percebendo que não está funcionando, né? Por que o Flávio resiste apesar das crises especialista responde, né? E aí o especialista fala aqui uma besteira enorme, ele fala que, olha só, o motivo pelo qual o Flávio continua relevante é o mesmo motivo pelo qual o Lula continuou tendo cacife político mesmo depois de ser preso. E não tem nada a ver, porque são coisas totalmente diferentes. Quem é acusado no caso do Flávio é o pai dele, o Flávio não tem acusação nenhuma. E mais do que isso, o Lula tinha um apoio lá dos 25%, 30% do PT e só isso, não tinha mais do que isso na eleição.
O Flávio Bolsonaro já está batendo 43% de apoio e uma chance enorme de ganhar. É bem diferente do caso do Lula isso daqui, mas é de novo os jornalistas tentando entender. A gente fez tudo direitinho, como a gente sempre faz, de inventar coisa, inventar golpe, inventar coisa maluca e dizer que a culpa é do Flávio. Ai, que o Flávio é corrupto. Como, meu amigo? Corrupção é uma coisa que acontece com o governo, não faz sentido o empresário corromper alguém na oposição porque não tem poder. Quem tem poder é quem está no governo. Sempre corrupção, por definição, é com quem está no governo. Aí fica o pessoal inventando essa história, inventando essas confusões aqui, mas eles acham que o povo é burro. Não é. Com a internet o pessoal entende o que está acontecendo, tem muito mais facilidade de entender isso daí, né? Então é isso, eles estão achando, mais uma vez, estão chorando pra caramba esse negócio, não param de falar nisso. E não vai dar em nada no final das contas. E no final das contas vão continuar apostando nessa suposta derrota do Flávio Bolsonaro, que não tem chance, que não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco o Flávio tá ganhando, aí eu quero ver. Vai ser o mesmo choque que teve na Colômbia também, quando o Espriella ficou em primeiro no primeiro turno. Vai ser a mesma coisa. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.